Oiê, voltamos para conversar mais sobre unha. A sua unha tá fraca, tá quebradiça, não tá conseguindo de repente manter ela bonitinha? Como cuidar dessa unha? A nossa amiga a doutora Aparecida Lobo, que é dermatologista, está conversando com a gente e tem participação ao vivo para começar esse bloco. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Nilda. Ô Nilda, pode fazer a sua pergunta, linda. A minha pergunta é a seguinte para a doutora. Antes, um feliz 2014 para todos vocês. Ah, para você também, feliz ano A minha novo. pergunta é a seguinte. As minhas unhas da mão, eu tenho 3 unhas. Uma de uma mão, da mão direita, o indicador e do meio, e a outra mão do meio. Ela vive quebrando e lascando. Eu já passei tudo que eu pude fazer, que me ensinaram, até dermatologista, mas as outras crescem, é forte. Essas 3 unhas vivem lascando, quebradiça, curtíssima, é um horror. Tem alguma O que pergunta? eu faço, doutora? Tem alguma pergunta para crescer, para fazer para ela ou não? Ah, eu gostaria de saber como é que se o intestino dela funciona bem. Aí, seu intestino funciona bem, linda? O intestino seu funciona bem? Meu intestino funciona bem, com a graça de Deus. Aí, Como é que é o nome dela? Hein? Hilda. Ô, Hilda, É Hilda, pelo né? seguinte, então, assim, claro que a gente pode dar uma geral de cuidados com a unha, que é até interessante falar aqui, que uma das coisas mais importantes são as vitaminas, né? Então, comer, todos os médicos mandam, comer verdura, né, os cereais, então ter uma alimentação equilibrada que acaba refletindo nas unhas também. Agora, realmente tem casos em que você vê que só tem uma unha que tem fungo, né? Depois, no caso dela, por exemplo, naquelas 3... Então, por quê? Porque nós temos órgãos internos, né, que fazem o cuidado das unhas. No caso dela, que ela falou o indicador, seria assim, quem toma conta, mais ou menos simplificando, porque já é uma outra linha da medicina, né? Que seria uma linha mais energética que a gente vê. Que seria, por exemplo, o intestino grosso, por isso que eu perguntei para ela, entende? Então, pode estar ocorrendo alguma coisa da absorção. Então, ela pode se alimentar bem, em termos de ingerir os alimentos, e na hora de absorção, então, ter a falta. Então, teria que examinar qual tipo de alteração e fazer alguns exames de ferro, de B12, né, para a gente ver. Mas ela pode já ir tendo esse cuidado de acelerar um pouquinho mais as verduras, né? Aquelas verduras principalmente são mais escuras, né? Tipo rúcula, agrião, couve, que é excelente. Então, são aquelas que são mais ricas em ferro, que o ferro é muito importante, né, para a unha. Entendi. E quando a pessoa tem todas as unhas fracas, porque no caso dela são algumas. É, algumas. E acho que a maioria, não sei, né, se eu não estou me enganando aqui, mas tem todas as unhas fracas. Então, daí seria um geral, daí Aí essa tem que pesquisa disso aí. Não, então, alimentação desse tipo, né? Então a no pessoa tem caso que melhorar dela, em tudo. no caso dela em especial, esse desse dedo do indicador, assim, porque quem rege é fígado, outro é intestino, entende? Então tem essa parte energética que às vezes você vê através de uma micose. Tem pessoas, por exemplo, que tem micose constantemente uma unha só. Geralmente é o hálux, por exemplo, né? Que tem da unha do pé, que constante, você trata, ele quase sara, volta, e simplesmente nas pessoas menopausadas é comum. Por quê? Porque provavelmente é o fígado que deve ser tratado. Então a gente pede a pessoa tomar um chazinho de boldo à noite, junto com os medicamentos. A doutora falou que o mindinho é o coração, gente, que cuida, né? O dedo que a gente nem liga pra ele é o coração, só Tem isso. que tratar bem do coração. Tem que tratar bem o dedo de mindinho, né? Vamos pro Face? Vamos lá. A Natália e a Caroline Tamara mandaram uma mesma dúvida aqui, doutora. Elas falaram que tem ondulações nas unhas e elas querem saber se isso pode ser algum problema de saúde, o que pode ser feito em relação a isso também. Então, as ondulações, elas podem ser observadas, às vezes, pessoas que, assim, mexem com bastante água, às vezes pode ter, né? Mas, assim, pessoas que, às vezes, trabalham, né, de lavar muito copo, assim, então, pode ter também. E daí a gente entra em alteração também, que tem que pesquisar novamente essa parte de hipotiroidismo. E né, quem de lava problema muita renal. louça, que a doutora comentou aqui, né? Pode causar algum problema na unha? Então, o tipo? ideal, certo, é você usar luva quando você faz esse uso muito de detergente, porque as substâncias químicas hoje estão sendo um grande problema, porque eles querem pôr química cada vez mais forte, misturar, né, para tirar aquela gordurinha, tirar aquela poeirinha, então põe muito produto químico, mas judia muito da pele em si, da pele da mão, dá muita dermatite e das unhas também. Então, se a pessoa puder sempre usar uma luva, né, hoje em dia tem vários tipos, né, ou de vinil, ou de borracha,
seria um cuidado excelente. E bota o marido para lavar a louça de vez em quando. Pode dividir né? também, Por favor, claro. né? Porque fica só a mulher lavando louça, ninguém merece, né? Só vamos voltar naquele assunto que a gente falou sobre os cuidados ao fazer a unha, de repente, numa manicure. O que a gente precisa levar? O que realmente precisa ser feito com esse material que ela vai manusear para fazer a unha da gente? Então, primeiramente, por exemplo, vamos supor que você tenha uma unha que esteja sempre ressecada. Então, você pode, um dia antes, retirar você mesmo em casa, de preferência com um removedor que não tenha acetona, e você, naquela noite anterior, né, que você vai no dia seguinte, naquela noite anterior, você hidratar com hidratante que tenha ureia, por exemplo. Então, por quê? Porque daí o esmalte vai pegar melhor, as unhas vão ficar mais saudáveis. Então, isso já é um primeiro cuidadinho E dá um que você respiro tem. para a unha, de repente? Isso, a unha respirar, exatamente. É assim que a gente fala. Então, hidratar as unhas antes, né? Bom, e daí elas hidratadas, a cutícula já fica mais, assim, menos agressiva ao ser retiradas. Agora, o cuidado de fazer as unhas, né, que a gente fala fazer a unha, embora seja errado, que quem faz é Deus, né, mas a gente fala aqui no Brasil, lá em Portugal, eles falam arranjar as unhas, mas aqui está tão culturalmente isso impregnado que a gente fala fazer as unhas. Né? A gente quer ser tão poderosa que quer tirar isso até de Deus, pelo amor de Deus. Então, mas é o costume que a gente tem. Fazer unha, quero fazer o pé, né? Mas, enfim, então, quando a gente vai arranjar as unhas lá com a manicure, primeiro, sempre que é possível, em lugar, né, bem higiênico, né, porque você põe muito à mostra o seu organismo, porque você tira uma defesa. E o que acontece? Você pode, a menina sem querer, tirar um pedacinho e sair sangue, pronto. A partir do momento que você abre essa defesa na pele, muitas doenças podem entrar. Olha só. Né? Então você tem, e você também pode transmitir para quem está cuidando das suas unhas. Então a pessoa deveria estar com luva para fazer autoproteção, principalmente por causa da hepatite C, que tem uma porcentagem muito grande de transmissão dessa maneira. Pois é. Se você puder ter o seu material, é o melhor. Se não, você ir num lugar onde pelo menos esterilize. Hoje não se usa estufa, é geralmente autoclave, que a vigilância pede, que é realmente o mais higiênico, né? Então são os mínimos cuidados. Eu vou deixar uma perguntinha no ar aqui. E quando a mulherada vai escolher a cor de esmalte, tem aquela prateleira de esmalte, de cor de esmalte lá para escolher. Será que algum daqueles esmaltes pode passar alguma doença para a sua unha? Sim ou não? Já já a gente vai saber e a pessoa pode continuar participando, né? Isso mesmo, estão chovendo perguntinhas aqui, tô feliz da vida, hein? Mas continua participando, que tem muita coisa interessante aqui e a doutora vai esclarecer tudo para você. E olha só, participando, você ainda concorre a um CD Estância Nativa Sertaneja aqui de verão, show de bola esse CD, ainda mais Fernando e Fabiano, gente. Então participa aqui com a gente.